Boa noite, gente, tudo bom? Estamos começando hoje mais uma live do Departamento de Imprensa da Pamages. Eu sou Carolina Nabarro Munhoz, diretora de imprensa da Pamages. Hoje nós vamos contar com mais uma pessoa maravilhosa para conversar aqui com a gente sobre a questão dos casos midiáticos, envolvendo o Poder Judiciário, envolvendo hoje, as questões, os crimes, porque hoje nós temos uma delegada. Vou aqui, já vi que ela já está aqui, já vou mandar aqui o convite para ela. Doutora, se a senhora não receber, a senhora pede aqui para participar. Ah, já entrou, olha só. Oi! Tudo bom, doutora? Tudo bem? Estava aqui já falando boa noite aqui para todo mundo. Hoje, Olá, então, nós temos para a senhora se apresentar, porque ninguém melhor do que a senhora, não é? Para dizer o que a senhora acha importante da sua biografia, ter tanta coisa. A senhora já fez tanta coisa que é até difícil a gente selecionar. Então, só boa noite para todos. Obrigada por estarem com a gente mais uma vez. Amanhã, excepcionalmente, a gente tem mais uma live com mais uma convidada, que é a doutora Gabriela Mansur, que é maravilhosa também. Vou pedir então para a senhora se apresentar, para que a gente possa saber um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje. Bom, o áudio tá bom? Tá sim, eu tô ouvindo bem. Se alguém não tiver, me avisa aqui, por favor. Boa noite, então, a todos, a todas. Boa noite, doutora Carolina. É um prazer enorme estar aqui de novo. Agradeço o convite, E, bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Moretti, sou delegada de polícia. Atualmente eu estou como titular da Delegacia da Mulher de Toledo, no Paraná. Sou pós-graduada em Direito Público, em Direito LGBTQIA+, sou especialista em Direito LGBTQIA+. Adoro fazer lives, Adoro falar, então são duas que adoram falar, estaremos aí debatendo esse tema super importante. Inclusive, vários colegas me falaram, nossa, esse tema tem que ser debatido mesmo, porque, vira e mexe, temos casos midiáticos e temos alguns embates com a imprensa, então é muito importante isso, até para a gente saber como lidar, E Exatamente. Também em relação à questão da lei de abuso de autoridade, então eu acho super importante. E com relação à live de amanhã, imperdível, gente? Gabriela Mansur é a musa mor de quem trabalha com violência doméstica, então, imperdível, estarei aqui. Obrigada. Então, a ideia realmente desse tema é isso. Como eu fiz jornalismo também, eu estou sempre entre as duas áreas, e é uma questão delicada, que quem atua do nosso lado aqui muitas vezes tem muita dificuldade com a imprensa, e na verdade a imprensa quer o quê? Informar. Na verdade é essa, os bons jornalistas, no fundo, eles querem informação para passar para a população, e as pessoas se interessam muito pela nossa área. A verdade é essa, porque talvez falte um pouco também de informação, de conhecimento. Eu agora, que estou um pouco mais à frente, até por conta da diretoria de imprensa da Pamages, estou à frente essa questão de Instagram, descobri agora até o TikTok, que eu nem sabia que tinha tanto interesse por questões jurídicas no TikTok. Então, a gente vê que realmente as pessoas querem entender um pouco mais. Sim. Então, por isso que tem tanto interesse por esses casos midiáticos. E eu acho até que na sua área, na sua profissão, há um pouco mais de facilidade até. Acho que os delegados conseguem conversar melhor. Se eu estiver errada, a senhora já me corrige. Claro. Mas acho que conseguem conversar um pouco melhor com a imprensa, com os jornalistas, do que nós. Do que os juízes. Talvez o Ministério Público converse um pouquinho melhor ainda do que nós. Eu acho que os juízes têm ainda muito receio, muita dificuldade para conseguir até falar o que nós podemos falar, porque, lógico, tem muita coisa que é vedado, não é? Pela Romana. Como é isso para os delegados? O que a senhora pode me dizer? Bom, eu acho que até pelo fato da acessibilidade, eles têm é muito mais fácil você chegar na delegacia e ir direto ao delegado do que ir ao fórum, por exemplo, tem até chegar ao juiz, acaba sendo um acesso mais fácil. Mas, assim, como as coisas acontecem ali na delegacia, o calor do momento, então, os fatos ocorrem ali e normalmente a gente tem aqueles jornalistas que já ficam ali em volta da delegacia, que já, não sei, tem fatos que a gente fica, meu Deus, como será que eles conseguiram? Como chegou essa informação até eles?
Se não partiu de mim, se não partiu de ninguém da minha equipe, como chegou até eles? Então, a gente sabe que tem a equipe da imprensa que fica, tem aquele plantão policial. A gente está de plantão, às vezes, no fim de semana, e tem a equipe da imprensa de plantão também, justamente para cobrir essa área policial, né? Que é 24 horas. Então, na delegacia, como a delegacia normalmente está 24 horas, eles também estão lá. Tem jornalista porta de cadeia também? Tem. Tem advogado, a gente costuma falar, né, que tem advogado porta de cadeia. Da mesma forma, tem os jornalistas, mas de forma alguma isso é um termo pejorativo, né? Eu acho muito legal essa cobertura que eles fazem. E, claro, como você falou, né, a área policial, ela gera muita curiosidade. Temos aqueles programas sensacionalistas e polêmicos e policialescos mesmo, né, que tem uma grande audiência e que o povo gosta muito. Então, não apenas para se informar, mas também como uma forma de entretenimento, né? Infelizmente, a gente sabe que a violência muitas vezes vira entretenimento. E isso é o que a gente tem que cuidar muito. E por que acho que os delegados têm mais facilidade para falar? Porque eu acho que sempre foi assim. É comum, né? Sempre foi assim. A imprensa está lá em volta da delegacia, porque, como eu já disse, né? Ali que aconteceu, o calor do momento. Então, vamos lá, vamos falar com o delegado está ali. Claro que tem muitos colegas que têm dificuldade realmente de falar com a imprensa. Eu realmente não tenho. Gosto de falar mesmo, tenho facilidade em falar, mas tem muitos colegas que têm essa dificuldade. E muitas vezes a gente não tem uma assessoria de imprensa tão atuante que nos auxilie, né? E que nos ajude, por exemplo, isso você não pode falar, porque às vezes sai, mas a gente tem que tomar cuidado. Especialmente eu que lido com violência doméstica e familiar contra a mulher, com crimes contra criança e adolescente, que a gente sabe que tem que tomar um cuidado muito maior, né? Até porque a gente tem a questão do segredo de justiça, da mesma forma como os magistrados, né? Tem que cuidar com isso. Mas muitos não sabem o que eu posso falar, o que eu não posso. E isso cabe, acho que, a assessoria de imprensa de cada órgão nos auxiliar, né? Verdade. A senhora acha que muitas vezes atrapalha? Casos, por exemplo, de segredo de justiça. Às vezes há algumas coisas que são divulgadas quando não deveriam. Olha, eu já tive, assim, um ou dois casos que tive algum probleminha, mas, assim, normalmente, quando você está, especialmente numa cidade menor, né, no interior, a gente tem um bom acesso, um bom convívio com a imprensa. Então, se normalmente eles nos procuram, sabe? Eles, olha, doutora, eu tô com. Chegou essa informação aqui para mim, posso divulgar? Não vai atrapalhar as suas investigações, sabe? Então, eu, particularmente, hoje em dia não tenho esse tipo de problema. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento muito bom e é muito importante isso. Porque da mesma forma como eles precisam da gente, né? Como a imprensa precisa da gente para noticiar, nós também precisamos deles para divulgar o nosso trabalho, para manter a população informada, muitas vezes para divulgar retratos falados, pedir auxílio da população. Então, a gente precisa também do auxílio da imprensa. Então, é uma via de mão dupla. E aí eles nos respeitam bastante, né? Eles não Inclusive, querem perder, né, a fonte do claro. contato. E assim, tem casos, às vezes eu tento guardar algum caso, guardar não, mas não divulgar, muitas vezes pela questão não só do segredo de justiça, mas até em respeito à vítima. Eu tive há cerca de um mês um caso que foi de repercussão nacional, um crime super grave que ocorreu aqui na cidade, e que a imprensa ficou sabendo um mês depois. Por quê? Porque a vítima me pediu para não contar. Não contei, sabe? Seria um caso que geraria enorme repercussão. Não contei. No entanto, depois de um tempo, a própria vítima, resolveu abrir o jogo, falou com a imprensa, e aí sim eu resolvi falar também. Mas em respeito a ela, eu acabei não divulgando. Nos casos, eu acredito que envolvendo principalmente violência doméstica, não é? Mesmo nos casos LGBTQIA+, que a senhora é especialista, tem um conteúdo, às vezes, até educativo, não é? Às vezes, divulgar, claro que respeitando os direitos de todos os envolvidos, muitas vezes ajuda, eu acredito, na educação das pessoas, não é? Como a lei é, sim, aplicada. Porque eu percebo que muita gente ainda acredita que a lei não funciona, que não adianta denunciar. Não tem isso ainda, doutora? O que a senhora acha? Tem bastante. Então, é até por isso que eu digo, né, que é uma via de mão dupla que a gente precisa, sim, da imprensa para divulgar também. Além de divulgar o nosso trabalho, que é importante que a gente dê publicidade ao trabalho da polícia, afinal, somos servidores públicos, né? Então, temos que divulgar e dar publicidade ao nosso trabalho. Mas essa questão de
informação e de educação é extremamente importante. Por quê? Especialmente na violência doméstica, quando existe a prisão de um agressor por descumprimento de decisão judicial que deferiu as medidas protetivas. É importante a gente divulgar, sim, justamente por isso, para que as pessoas e eventuais agressores tenham conhecimento de que, sim, a lei funciona, a lei vale para todos e ela é efetivamente cumprida. Porque muitos, como você diz, falam, a lei está ali, mas não vale nada. Não, ela vale sim, e eu acho que atualmente, o maior número de casos de prisão preventiva que nós temos aqui na nossa delegacia é realmente de descumprimento de decisão judicial que deferiu as medidas protetivas. Então, sim, a medida protetiva tem validade e ela é efetivada, né? Eu acho que isso é muito importante, não é? Que chegue até as pessoas exatamente o que está na lei, o que acontece se descumprir a medida protetiva, que a mulher pode sim denunciar e que ela vai ter uma proteção. Não é? Nesse último caso não teve maior repercussão do DJ Ive, né? Que a gente viu a mulher falando que ela chegou aí, ficou com medo, achou que podia acontecer alguma coisa com ela se ela denunciasse, quando na verdade, em tese, em teoria, seria o contrário. Não é? Ela denunciando, ela teria alguma proteção. Então, e esse caso, eu acredito que deu o fato de ter a imprensa, a repercussão que teve, eu imagino que tenha ajudado muitas mulheres a criarem coragem, talvez, de sair, não é, desse círculo aí de violência, enfim, e ajuda até os homens, muitas vezes, que também estão nesse círculo, porque o agressor também precisa, muitas vezes, de ajuda, não é, de um tratamento. Eu pelo menos, vejo dessa forma. Sim. Todos ali estão nessa rede, né, de violência. Claro. Deixa eu mandar um beijinho para a prof. Priscila Fernandes. Oi, prof. E isso que você fala, assim, é interessante, por quê? E aí eu vou dar um dado aqui, é mais empírico do que... Mas, assim, toda vez que eu vou a algum programa de televisão da rede local ou alguma notícia de algum crime, uma violência doméstica é noticiado, aumenta a demanda na delegacia. E por quê? Porque as pessoas acabam percebendo que eu vou lá, eu vou ser atendido por uma mulher, eu vou ter um atendimento especializado e vai resolver, né? Então, ou então, muitas vezes a mulher achava que ela não era vítima, ela não tinha ciência de que aquilo que ela vinha sofrendo não era normal, que aquilo que ela vinha sofrendo era violência doméstica. Então, ela não tinha noção. Então, ela vê aquele caso e ela fala, nossa, mas isso acontece comigo, será que eu posso também denunciar? E aí ela vai até a delegacia. Então, é mais uma vantagem de se ter esse trabalho com a imprensa, né? E às vezes me perguntam muito, né, quando a gente noticia, às vezes tem homens perguntando, né? Eu sei que tem vários entendimentos diferentes. Homem é atendido também na delegacia da mulher? Como é que é quando um homem chega e fala, olha, eu fui vítima de uma violência doméstica? Porque eu vejo tanto homem reclamando disso. Gostaria que a senhora, como delegada, explicasse. Bom, a delegacia especializada em atendimento à mulher, ela atende o gênero mulher, né? Então, a gente atende os homens em condição de testemunha ou de autor dos fatos, né? De investigado. Mas isso não quer dizer que eles estejam desamparados. Nós temos as delegacias regionais, as delegacias subdivisionais, que vão atender aos homens e eles sim estão amparados pela lei. Eles não têm a nossa lei 11.340, eles não têm o amparo da lei 11.340, que é a nossa lei Maria da Penha, mas eles sim estão amparados pelo Código Penal. Então, não quer dizer que eles não estão amparados, que a lei vale apenas para as mulheres. Não, a lei 11.340, sim, ela é específica para as mulheres, né? E a vítima é mulher, e aí, independente de orientação sexual, né? E eu defendo também que as mulheres transgênero devem ser atendidas pela Lei Maria da Penha, tá? Porque, no meu entendimento, é o gênero mulher que é atendido pela Lei 11.340, mas, como eu já disse, não quer dizer que o homem vai ficar desamparado. Nós temos o Código Penal. Antes da Lei 11.340, a mulher também era atendida apenas pelo Código de Processo Penal, né? Pelo Código Penal, desculpem. Sim. Mas é bom lembrar, né, que a Lei Maria da Penha, ela não trazia, não tipificava nenhum crime, né? Agora sim, com o 24A, que é o descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas, nós temos um crime. Mas ela traz apenas procedimentos para instrumentalizar
quando, o processo que a vítima for mulher que esteja em caso de violência doméstica ou familiar, né? E, na verdade, essa lei ela veio por conta de uma necessidade, não é? Os homens não tinham. Exato. Ainda bem, eles têm que agradecer por isso, né? Eles não sentiam essa necessidade. O homem se sentia à vontade para ir até uma delegacia e contar o que aconteceu, não é? Até porque a delegacia era um ambiente tradicionalmente masculino. As mulheres é que tinham essa dificuldade, talvez, em ir relatar por conta da forma como era o tratamento, enfim. A Lei Maria da Penha surgiu por conta de uma necessidade social, não é isso, doutora? Então é até interessante que os homens agora peçam um tratamento igual ao das mulheres. Eu acho, né, seria interessante talvez um estudo sociológico a respeito. Exatamente. Fazendo um parênteses aqui, porque é muito interessante. Né? Mas é assim, eles deveriam se sentir privilegiados por não precisarem de uma lei específica para eles, né? Isso quer dizer que eles não sofriam tanto quanto as mulheres. A gente sofreu tanto durante tanto tempo, historicamente sempre fomos subjugadas que precisamos até de uma lei específica para nos proteger. Por quê? Porque nós fazemos parte de um grupo vulnerável, infelizmente, né? É verdade. Assim como outras minorias, não é? Exato. Que ainda estão nessa situação, enfim. Que é o que a gente espera é que daqui a pouco não precise mais. Que a sociedade assim como evolua. todas, né? Assim como todas as demais ações afirmativas. Porque eu costumo dizer que a Lei 11.340, ela é uma ação afirmativa. Sim, sim. Né? Então, assim como todas as demais ações afirmativas, eu espero que um dia a gente não precise de nenhuma delas. Seja cota para vestibular, para concurso público, seja a lei específica para proteger determinado segmento, mas são ações afirmativas. E espero que a gente não precise delas. É verdade. E quando a gente fala da imprensa nesse tipo de atuação, até nas campanhas todas, é muito interessante a gente enxergar, eu penso assim pelo menos, a imprensa como aliada. Claro. Que a gente possa sim utilizar. É o que a senhora falou, quando você tem uma boa assessoria de imprensa, é excelente. Né? Quantos profissionais, eu conversei com um juiz federal militar semana passada, que ele estava falando que a assessoria de imprensa da Justiça Militar Federal é excelente. Então, eles estão super tranquilos, porque essa ponte é muito bem feita. E os próprios jornalistas ficam felizes com essa intervenção, porque muitas vezes os jornalistas não ficam felizes. Claro. Né? Ai, deixa eu só dar um beijo, mandar um beijo para Adriana Belém, delegada lá do Rio. É minha mentora, minha mestre. Foi com ela que eu aprendi muito. Quando eu era policial civil lá no Rio, foi ela que me ajudou em tudo, inclusive a estudar. Ah, a senhora foi policial antes de delegada? Ai, que interessante. Uhum. E eu trabalhei com a doutora Adriana. Uhum. Trabalhei com a doutora Adriana, que me ensinou, assim, praticamente tudo de polícia. Ai, muito bom isso. Aqui uma amiga sua também, eu sei, que é a doutora X, do Justiça para Elas, tá falando aqui, ó. Já viram um apresentador de TV de Manaus que foi preso porque ele mandava matar o povo para noticiar primeiro? Diz que tem isso na Netflix. Nossa, doutora, eu nunca ouvi falar. Meu Deus, eu não fiquei sabendo disso, não. Mas é coisa... Aí já é criminoso, né? Psicopatia, né? Exato. Vou procurar isso, X, porque eu realmente não vi. E me assusta uma coisa dessa, né? Uma pessoa que noticie, que peça para alguém, é meio sem lógica, né? Isso é o que a gente chama, sei lá, de um flagrante preparado mesmo, né? Mas exatamente. Mas vou até procurar isso daí no Netflix, que eu não sabia. Ela fez uma outra pergunta aqui também, se a imprensa já me mandou alguma informação que me auxiliou em algum caso. Já. Porque normalmente... isso é muito importante. Por que eu falei lá no começo que é interessante a gente também utilizar, e aí não de forma pejorativa, mas se utilizar da imprensa para nos auxiliar? Porque muitas vezes a população tem medo de chegar até a polícia, né? Em casos de repercussão, em casos graves, em casos que envolvam homicídio, né, principalmente, ou em áreas de maior risco, a população não quer falar com a polícia. A polícia vai até ela e a população não vai falar com a polícia. Elas podem ser até testemunhas oculares do fato e eles não vão procurar a polícia. E sentem mais à vontade para procurar a imprensa. E aí, muitas vezes, a imprensa também se torna nosso colaborador. Eu já tive casos assim também. Então, é muito importante. Por isso que é extremamente importante que a gente mantenha esse relacionamento saudável. Ainda há, doutora, esse receio
em relação à polícia, essa imagem da polícia, às vezes, como um inimigo, muitas vezes, ou não? Não, não apenas como inimigo, mas muitas vezes a região em que a pessoa mora, por ser uma região de risco, que esteja sob, de repente, influência de alguma facção criminosa, então a pessoa se sente receosa em ir até a delegacia, se sente receosa em conversar até com os policiais que vão atender um local de crime. Se você vai atender um local de homicídio, por exemplo, claro que é ali, na hora, logo que ocorreu o homicídio, é ali que a gente vai conseguir investigar, é ali que a gente vai conseguir o maior número de informações para solucionar aquele crime. Mas, dependendo do local em que você está, a própria população não vai falar com você. Ela podia estar ali no momento. Todo mundo vai sair, vai. Entendeu? Eles não vão querer falar, até mesmo por um receio de que vizinhos e que um local em que de repente esteja sob domínio do tráfico ou de milícias, enfim, ele se sente muito receoso em conversar com a própria polícia e até mesmo depois. Então, por isso que quando a gente vai ao local de crime, a gente costuma dar o telefone. Mas é difícil, né? Você ter alguma denúncia anônima. Então, a imprensa faz um papel muito interessante com relação a isso. Por quê? A gente divulga aquele crime, a gente dá informações, a população fica curiosa, além de querer ser informada, a população gosta muito desses programas policialescos e que informam crimes, enfim. E aí ela pode acabar nos ajudando, né? Também. Procurando, muitas vezes, tá? Eles não ligam para a polícia e ligam para a imprensa, com que eles têm maior acesso, e aí a imprensa passa para a gente. É muito interessante isso. Quem não é da área, muitas vezes, questiona. Por que muitas vezes, em alguns tipos de processos, outro dia uma colega jornalista que fez jornalismo comigo mesmo questionou isso. Porque muitas vezes, alguns crimes, as testemunhas são só policiais. Porque as pessoas têm receio de ser testemunha. Então, para nós são coisas, às vezes, são tão óbvias, não é? Uhum. Para quem não é da área, às vezes parece estranho mesmo. É porque as pessoas têm receio mesmo, um tráfico. Muitas vezes é só policial que vai ser testemunha mesmo. E nós que estamos ali, o juiz já está muito acostumado. Mas para quem às vezes olha de fora, parece mesmo, é muito estranho isso. Se fosse realmente, se houvesse esse crime, as pessoas aí da comunidade iam falar. Mas, gente, as pessoas têm medo muitas vezes. É bem o que a doutora colocou, de se colocar, não é? Você mora do lado, às vezes, daquela pessoa que está sendo acusada. Você vai se colocar como testemunha? Policial não, é o dever dele, não é? Ele vai falar a verdade. E às vezes se arrisca, né? Muitas vezes o policial coloca em risco. Mas é da nossa profissão, então é uma profissão de risco já, né? A gente tem que se acostumar com isso. Mas esse receio, as pessoas muitas vezes não é nem... Elas têm receio de ir à delegacia. Muitas vezes eu vou ouvir alguém e a pessoa fala, mas eu nunca estive dentro de uma delegacia antes, como se aquilo fosse, sabe, uma coisa muito grave. A pessoa se sente, assim, humilhada por estar na delegacia, né? A gente fica até chateado porque fala, gente, olha que ambiente bonito, que ambiente agradável, não é nada. As pessoas acham que vão na delegacia, só entra em delegacia quem é bandido, ou, sabe? Pessoas que não são certas. Muitas vezes acontece isso, especialmente pessoas de mais idade. Então, eles ficam receosos de ir à delegacia. E é muito mais fácil a gente contar com o apoio da mídia, da imprensa, né? Até para romper esse tipo de preconceito, não é? Mudar um pouco, mostrar que a gente precisa, sim, que as pessoas participem, colaborem. Porque se a gente quer um país melhor, com menos crime, depende de cada um. Até noticiando os crimes, sendo testemunha. A doutora X está falando, ela atua muito, né, nesses casos de violência. É que eu estou mais para cima porque eu fui parando para ir perguntando para a senhora. E ela diz, quando dei entrevista, senti um misto de sensações. Pensei, vou ajudar outras mulheres, né, a se verem vítimas. E ao mesmo tempo ela também pensou, e se eu sofrer represálias? Muita gente tem medo mesmo disso, né? Claro, mas eu falo assim, até no caso de violência doméstica e familiar, não é dever, é dever de todos, não é, o Estado não pode estar lá dentro da casa de cada um. Então, é dever de todo mundo auxiliar no combate à violência, tá? Então, se eu vejo uma violência ali ocorrendo, eu, Fernanda, não eu, Fernanda, delegada, eu, Fernanda, pessoa física, eu tenho a obrigação de ir lá, um dever moral, de auxiliar essa pessoa, de me servir como testemunha, né? Muitas vezes a gente está no trânsito e vê um acidente de trânsito, aí todo mundo já quer sair. Não,
Poxa, vamos lá, vamos dar nosso telefone e falar, olha, eu vi o que aconteceu, se precisar de minha ajuda, eu vou ser sua testemunha. É dever de todos, acho que até uma questão de empatia mesmo. Sim, sim, sim. A doutora X está dizendo que o doutor Mário Assunção entende que se aplica a lei Maria da Penha a homem também, que é um juiz aqui do TJ. Eu já vi alguns Sim, juízes entendendo isso também, que se fosse no ambiente, né, familiar, sim. seria uma violência doméstica. Não deixa de ser uma violência doméstica, mas eu entendo que não se aplicaria a Lei 11.340, ela é Sim. destinada à mulher, né? E delegacia da mulher, né? Também eu entendo que aí teria que Então, anunciar em algum outro lugar. Aí também não sei como a gente faria isso. A imprensa já trouxe informações que você, como delegada, não tinha? sim, Estou te perguntando. Você até sim, falou, já, né, que com as sim, pessoas ali, né, da já. comunidade. Tem mais algumas perguntas? Se me arrolaram como testemunha em processos criminais, sim, já fui arrolada várias vezes, não só porque estive dentro da operação, participei da operação, e aí, quando você participa de uma operação, você vai, é testemunha também, né? Mas também já fui arrolada porque agora, inclusive, eu vou ser testemunha num caso de uma ação contra o Estado, uma indenizatória contra o Estado. E aí, né? Por quê? Porque teve atuação da delegacia. Então, sim, várias vezes já fui arrolada como testemunha. Tem locais que, outro dia, a doutora Cristina Escher estava falando isso, né, juíza? Que no interior é muito comum isso. Que Aham, sempre se arrola o delegado como testemunha, né? E que ela acha até interessante, porque o que o delegado tem para falar em tese está ali já, não é? sim. Ele já falou, está no Ou relatório, no né? relatório, exatamente. Então, e o delegado tem tanta coisa para fazer, que para ele ir, se deslocar até o fórum, a gente sabe que muitas vezes é muito complicado, mas se as pessoas insistem, tudo bem, A né? necessidade, é. Enfim. Mas é muito interessante isso. Agora, uma coisa que eu já conversei até com outras pessoas, com promotores a respeito, né? Eu acho interessante. A senhora acha que às vezes, por exemplo, estava pensando no caso do Lázaro, né? Que ficou aquela coisa 24 horas ali, a TV, Aham. parecia, eu ficava pensando se o Lázaro não estava assistindo junto para saber o que a polícia estava fazendo. Será que essa coisa, né, a vida como ela é, né? Essas emissoras às vezes Sim. ficam ali. Será que não atrapalha um pouco também a atuação da polícia? Olha, eu acho que assim, quando, quando essa atuação da mídia é muito incisiva, eu acredito que atrapalha. No caso do Lázaro, por exemplo, a gente não sabia o que estava acontecendo e foi uma. Acho que todo mundo chegava em casa e queria saber, né? E aí, será que ele foi pego hoje e tal? E até assistia programas que costumeiramente não assiste, só para saber se realmente o que estava acontecendo. E eu tenho certeza que ele também assistia, porque, né? Antigamente, até hoje, assim, acho que em cidades grandes, vai um pessoal da imprensa cobrir as operações, vai junto com colete, tem treinamento específico, né? Então, eles vão em operações policiais. Claro que se eles não adiantarem as diligências, até entendo que pode ser interessante. Mas em alguns casos, e aí não é nem questão de a mídia em si, né? Mas algum programa específico, algum repórter específico, algum jornalista específico, ele pode sim acabar atrapalhando, muitas vezes divulgando o que ali o delegado ou investigador, enfim, estiver guardando uma diligência que ele vai fazer ainda, uma diligência a ser feita, e que ele acaba até jogando balde de água fria na investigação toda, né? Às vezes, eu ficava com a sensação de que assim, nada acontecia enquanto não começavam os programas. Parecia tanto assim uma coisa de filme, de série, que a Aham, sensação que me dava às vezes era assim, tudo estava parado, agora vai começar. Chegava ali na emissora de TV, vamos ligar, agora sim a polícia. E não é, né? A polícia está atuando o tempo todo. Naquele exatamente. momento, o jornalista faz para nós, que acompanhávamos às vezes ali em tempo real, não parecia isso, agora vai começar. Não, eu Lázaro, você falava até está que onde? Parecia assim, um filme. às 18 horas começava. E nos finais de semana, o Lázaro não fazia nada, né? Eu achava muito Então, engraçado. Eu ficava, gente, mas não vai acontecer nada no final de semana? Ele não fazia nada no final de semana, né? parecia que Então, estava esperando, né? A hora que a aham. imprensa vier, a gente Ele vai também atuar. queria os holofotes para ele, parecia, sabe? E às vezes Mas pode foi, ser mesmo, né? A gente sabe que é, tem às vezes esse lado, né? Dependendo se claro, tem algum problema aí, né? sim, A gente não sabe se ele tinha ou não, mas a gente sabe que alguns criminosos às vezes querem um pouco de atenção e pode acontecer, né? exatamente.
né? Especialmente, assim, serial killers, a gente estudando isso, um pouquinho de criminologia e sociologia, a gente percebe, né, que muitos utilizam-se da imprensa e querem também os holofotes para eles, porque isso faz parte do ritual deles, né? Então, Sim. a gente costuma perceber isso. Mas uma coisa que eu queria até quando recebi o convite para live foi que, assim, muitas vezes a imprensa nos procura e doutora, fala sobre caso tal. Aí eu, gente, isso eu não posso falar, porque. Ai, ou então, por que que não mostra a cara do vagabundo? Assim, isso aí acho que é a que mais tem, sabe? A pergunta que a gente mais recebe quando, por exemplo, a gente vai divulgar uma prisão. Ah, mas mostra a cara dele, sabe? É, e aí eu acho importante a gente pontuar isso, por quê? Porque a gente tem a lei de abuso de autoridade, né? Então, Sim. muitas vezes, as pessoas querem, todo mundo quer, meu Deus, eu quero ver, mostra a cara dele e tal, e xingam, enfim. E muitas vezes, o que que acontece? Não é, além da gente ter que respeitar a lei de abuso de autoridade, a gente tem que respeitar a vítima. Porque muitas vezes, se a gente divulga o agressor, a gente vai estar divulgando a vítima, né? Se, por exemplo, um estuprador que agrediu a própria filha. Ele estuprou a própria filha. Se eu divulgar esse agressor, se eu divulgar o nome dele, se eu divulgar o rosto dele, por consequência, vão saber quem é a filha dele. E aí eu vou estar divulgando a Claro, filha. E aí eu claro. vou estar incidindo na lei duas vezes, né? Sim. E A- esse criminoso tem seus direitos também, não é? Quer dizer, por enquanto ele está só sendo acusado. E além disso, ele tem Exato. família. Né? A gente tem que, eu acredito que por mais que, eu falo muito isso com os meus amigos, né, com os meus colegas jornalistas, porque é muito difícil para quem não é da nossa área, às vezes, entender. Porque às vezes as coisas caem, né, Aham, da internet, todo mundo já julga, já condenou, já. E eu falo, gente, calma, né? Tudo tem claro. vários lados, ainda não sabe. A informação não chegou. Né? E delegado ainda vai investigar, não vai, doutor, no seu caso, vai verificar. Quer dizer, não, às vezes solta uma informação, a pessoa já foi classificada, já foi Claro, tem julgada, a já tem a pré-condenação. pena. Não é? Acabou com a vida da pessoa sem ela nem ter chance. Então é muito delicado tudo isso. E ainda que a pessoa tenha praticado algum crime, isso não significa que ela perdeu todos os outros direitos dela. Exatamente. Por pior que Ela ela continua seja, sendo não é? Ela sujeito de direitos. vai ter um julgamento justo no local onde ela tem que ser julgada. Não é, não Exatamente. na imprensa ou na opinião pública que vai fazer esse julgamento. Não vai ter apedrejamento, não vai ter crucificação. É que às vezes as pessoas, eu sinto que está todo mundo tão mexido, né? A sociedade está tão complicada que às vezes precisa de algumas pessoas para poder destilar esse ódio, né? Vamos então, Acho que é bem isso. não é? Usar alguém para isso. A Maria Madalena da vez ali, né? Vamos então atirar as Exato. pedras. E é muito Mas delicado isso tudo. é que também, ultimamente, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né? Então, eu costumo falar, nossa, a inclusão digital é uma maravilha, mas ao mesmo tempo, assim, maldita inclusão digital. Por quê? Porque todo mundo tem que dar opinião sobre tudo, todo Sim. mundo tem que ter a sua opinião sobre tudo e polarizando todos os temas. E aí acabam que muitas vezes crucificam a pessoa errada. A gente tem aquele caso da escola base, né? Bem Sim. antigo. Gente, aquilo eu acho que é um dos maiores absurdos que nós temos na nossa justiça e exatamente um caso em que envolvendo a mídia que foi divulgado e que depois acabou com a vida das pessoas, né? Foi divulgado de forma errada. A população acabou antecipando o julgamento. E aí? E o que que aconteceu com a vida das pessoas? Modernamente, assim, não do fato, mas assim que foi colocado assim a público foi o caso da Zabage em Guaratuba, no litoral aqui do Paraná, que nós temos até o caso Evandro sendo noticiado na Globoplay. E é um caso bastante polêmico. Por quê? Porque tem a ver com tortura, tem uma pré-condenação das pessoas antes mesmo do julgamento, e muito baseado também na mídia, no que era levado à mídia. E Sim. e acaba que até hoje não se sabe exatamente o que que houve, né? Porque muitas pessoas acabam falando, conversando, e vários têm opinião diferentes, mas ocorre que, em razão do que foi divulgado, houve um pré-julgamento, né? Houve uma pré-condenação, que foi o mesmo que aconteceu lá na escola base.
Na faculdade de jornalismo, em alguns casos, quando eu fazia... Hoje a faculdade de jornalismo não é mais obrigatória, né? Quando eu fiz, isso era muito bom, porque nós discutíamos muito isso. Eu lembro que eram debates muito importantes, porque esse caso, por exemplo, da escola base, um outro caso era o caso do prefeito, do Pita, que a questão, por exemplo, da foto dele de pijama sendo preso. Uma das questões era essa. É um fato importante, mas precisava da foto, por exemplo, dele de pijama sendo preso. Então, até que ponto? Até questões éticas, né? Eram muito analisadas na faculdade de jornalismo. Questão do interesse público, né? E do interesse do público. As pessoas, às vezes, se interessam por coisas que não são interesse público. Até que ponto a imprensa não teria que, talvez, apurar um pouco mais antes de divulgar? E quando a gente trata de crime, eu me lembro de um caso, quando eu era juiz em Guarulhos, em que foi noticiado, a pessoa tinha sido presa, sim, aquela que a senhora falou, né? Os jornalistas porta de cadeia, né? Que a doutora X falou. O que acontece? Tiraram uma foto e divulgaram. Tal pessoa foi presa por estupro. Só que não era estupro, era roubo. E a senhora sabe a diferença de alguém ser preso? Muito grande. Acusado de estupro e roubo que acontece na vida de uma pessoa, enfim, até dentro da cadeia, né? Faz muita diferença. E aí essa pessoa entrou depois com uma ação de indenização por danos morais contra o jornal e o jornalista. O jornalista se confundiu. E aí uma das questões era essa, mas está sendo preso. É criminoso, mas eu tenho a minha honra. Uma coisa é eu ser roubador, outra coisa é eu ser estuprador. Então até isso pode gerar, né, uma questão ali de imagem, de dano moral. Então é muito delicado. Tudo é delicado se a gente for pensar. E a gente não pode perder de vista que foi preso, está sendo investigado, está sendo acusado, mas ele não está com seus direitos personalíssimos cassados. Ele não perdeu os seus direitos. Exato. Né? Então, e o Estado, né? O Estado tem que garantir isso. A senhora como delegada, claro. Eu como juíza, nós somos o Estado. Como é que o Estado vai retirar da pessoa esses direitos? Óbvio. E assim, mas ele fez errado. Só que a gente sabe que, não estou dizendo aqui que todo mundo que está aqui assistindo a live, que a senhora vamos cometer crimes, mas, eventualmente, a gente pode vir a precisar da tutela do Estado. E aí, nós não vamos querer que com a gente não sejam garantidos os nossos direitos. Exato. Então, é muito importante a gente garantir os direitos fundamentais de qualquer pessoa. Até porque um dia os nossos podem ser violados e a gente vai querer que eles sejam garantidos. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, lembrando do caso, eu me lembro disso. Porque na época eu era juíza no litoral e foi no litoral, salvo engano. Uma moça foi morta porque espalharam a foto dela, falando que ela era culpada de um crime, acho até que envolvendo uma criança, e acabaram matando ela. Foi linchada, eu acho, né? Isso é assim. E ainda mais hoje em dia, como eu falei, a inclusão digital, né? E todo mundo tem acesso, e todo mundo tira fotos e espalha-se muito rápido a notícia. Então, vira e mexe, a gente recebe, olha, uma foto, olha, essa mulher aqui está furtando no centro. E aí espalha a notícia inteira, e às vezes era no centro de São Paulo e já recebe lá no centro do Rio, enfim. E a notícia se espalha de uma forma e muitas vezes não é real, né? São as famosas fake news. E aí? E se fosse ela culpada? Ainda assim, não justificaria as pessoas fazerem justiça. Nunca. Porque a gente tem Estado para isso. A gente entregou ao Estado fazer a justiça. Nós não vivemos os tempos das cavernas, né? Senão, para que a gente existiria, né, doutora? Às vezes eu me pergunto isso. Há uma crise até, né, de confiança nas instituições. As pessoas acharem que elas precisam partir para esse julgamento público e a justiça com as próprias mãos. Nós temos que pensar, né, onde nós falhamos. A doutora Cris Bertoni foi advogada quando eu era juíza lá em Votorantim. E ela está dizendo que disseram para ela que nos Estados Unidos a lei é rigorosa com os meios de comunicação, que noticiam equivocadamente. Se nós acreditamos que a lei brasileira devia ser mais cuidadosa. Eu acho até que a lei prevê, talvez falte aplicar mais a lei em relação a isso. A senhora não acha, doutora? Exato. Eu falo que a gente tem leis muito boas. Nós temos leis, especialmente na parte penal, nós temos leis muito boas e às vezes até extremamente rigorosas. E aí entra o nosso direito penal midiático, né? Que ocorreu aquele crime, logo vamos lá legislar para agravar a pena, para agravar o cumprimento da pena.
Mas a gente tem que levar em conta que isso não vai diminuir, não vai efetivar o cumprimento da lei e não vai diminuir a violência. Então, nós temos leis, sim, que são cuidadosas, elas só precisam ser efetivadas. Eu penso assim, eu sempre falo isso. Eu acho que a nossa lei tem muita coisa que precisa mudar. Mas tem muita coisa que é boa na lei. Uhum, Mas o problema é que a gente não consegue colocar em prática, né? Muita exato. coisa que está ali. Infelizmente. Falta, e assim, não é nem falta de vontade. Às vezes, sabe, o Poder Judiciário tem vontade, o Ministério Público tem vontade, o Poder Executivo, a Polícia Civil que está no Poder Executivo tem vontade, mas muitas vezes falta estrutura, né? Então, Sim, falta recursos humanos. Não sim. depende só da pessoa ali, do delegado, da pessoa, da juíza, da delegada, né? É toda uma máquina pública. Então, a gente fica refém mesmo da máquina pública. A doutora está falando que o Misael Batista, que matou a Mércia, né, foi condenado por esse crime, que ele continua inscrito na OAB. Que a alegação é que a prisão é para ressocializar e que a mídia está caindo em cima por conta disso. É delicado isso, né? Ainda que seja para ressocializar. Mas uma das finalidades da pena realmente é ressocializar, né? Então, Mas claro, porque pelo menos senão durante o período da pena, talvez deveria ficar deveria ficar suspenso, né? E aí eu até concordo que a imprensa tem que cair em cima mesmo, porque, né, não tem lógica, não faz sentido. porque é complicado isso, né? Eu sempre costumo falar isso. Não digo nem desse caso específico, enfim, mas há bons e maus profissionais em qualquer área. Em qualquer área. Não é? Eu acho muito triste quando a gente percebe alguns profissionais de direito que fazem faculdade de direito para ver como burlar a lei. E aí não digo nem desses casos de crime violento, que a gente até imagina que não seja isso. Mas casos envolvendo, às vezes, até corrupção, estelionato, apropriação indébita, a gente sabe que tem muita gente que... Nesses casos, né, por exemplo, que a gente vê, às vezes, algum advogado que deixa de pagar para o cliente, está usando a profissão realmente, não Uhum. é? Para praticar crimes contra, né, quem ele deveria estar ali, em tese, Auxiliar. Claro. patrocinando. Então, nesses casos, eu não consigo entender porque que a lei, né, a OAB não é mais rígida, enfim, não é nenhuma. Não sei nem se é uma É, crítica, né? É um desabafo aqui. Eu exato. acho que tinha que ser um pouco mais rígido em relação a isso, enfim, mas como eu não sou advogada, né? Para dar ordem, acho que os bons advogados é que deveriam, aí, doutora, Deveriam questionar, né? questionar porque o que acontece? Acaba às vezes ficando. Os bons advogados pagam por isso, não é? Porque fica uma impressão ruim em relação a todos. A doutora Raquel, da Associação de Delegados de São Paulo, disse que há Maravilhosa. muitas falácias em campanhas e poucas políticas públicas na prática. Temos muitas leis, mas. É exatamente aquilo, né? Falta a efetividade. Sim. É muito legal. Temos muitas leis rigorosas, temos a nossa lei de execução penal. Gente, leiam a lei de execução penal. Você fica até se emociona. É linda, não é, É doutora? Já linda, a não pessoa vai conhece? sair dali com uma profissão, ela vai sair dali ressocializada. É E, maravilhosa. Tem não, tudo se ali, bobear até né? casado, sabe? É maravilhoso. Vai encontrar o amor da vida dela quando sair da cadeia. E, gente, não tem Na como. Na Na prática, prática não tem vaga, há uma pressão enorme para que haja toda exato. uma progressão, para que seja solto. Quando eu era juíza em Suzano, eu fazia as visitas para o CDP. E é impressionante como eles são inteligentes, muitos dos que estão presos. Eu fico pensando, se eles tivessem mais oportunidade, aí não estou nem fazendo um discurso aqui, né, do Uhum. coitadismo, nada disso, mas tem pessoas muito inteligentes ali, porque eles conseguiam, parecia MacGyver, eu sou mais antiguinha, na minha época tinha um MacGyver que ele pegava um grampo de cabelo e um palito de fósforo e fazia Fazia um avião. livamentos. Então, eles faziam assim, celulares, coisas ali, eu não sei como, com coisas que entravam ali também, não me pergunte, porque enfim. E aí eu tentava de todo jeito acabar com o sinal de celular, porque crimes eram praticados, a senhora sabe melhor que eu, de Sim. dentro, né? Do CDP. E a resposta que me vinha muitas vezes das operadoras é uma coisa tão óbvia, né? É o Estado pedindo, por favor, tira o sinal ali. Era de que era muito complicado, porque as pessoas em volta do CDP E eu ficar precisavam sem. ter sinal, como eles iam prejudicar os outros consumidores. Então, são coisas assim que deveriam ser tão óbvias, né? Que vamos tentar acabar com a criminalidade de um jeito. Vamos tentar evitar. Né? E se a gente, Estado, às vezes não consegue,
Que dirá o particular, né? É uma coisa que a gente está tentando evitar, às vezes, que o crime aconteça. E a gente não consegue. Mas é Você aquilo não tem também. meios, né, de fazer acontecer. Mas também é aquilo, se a gente não tem como abraçar o mundo, o Estado, ainda que o Estado quisesse solucionar tudo, não tem como. Não é do nosso mundo isso. Seria muita utopia achar que a gente vai acabar, vamos criar leis maravilhosas e vamos prender todos e vai acabar e o mundo vai ficar fantástico. Não é fantástico o mundo de Bob isso, né? Então, não, sabe? Seria uma utopia muito grande você achar que consegue apenas com leis você consegue solucionar tudo. Não. Não, cada vez Infelizmente, não. mais eu acredito que passa. Bom, sempre soube disso, né? Mas cada vez mais a questão é a educação. Quando a gente não conseguir mudar o país mesmo, né, dar mais oportunidade, fazer com que as pessoas entendam os seus direitos, entendam a importância, né, de respeitar o direito dos outros, mudar ali a base, aí sim, a gente é o que aconteceu em outros países, né? E agora com essa crise agora, com a pandemia, tudo que a gente vai ver ainda, tanto que a gente vê aumentou ainda mais violência contra a mulher. Claro. A crise econômica, a gente sabe que pós-pandemia o cenário vai piorar ainda mais. Então, nós ainda E vai aumentar a pensar, violência ainda mais. não é? Como é que vai ser o país pós-pandemia? A gente já está vendo um pouco disso. Mas a gente ainda vai ter que se preparar para o que vai vir, com certeza. Não vai ser fácil. E com certeza a gente vai precisar do quê? Andar junto, né? Claro, Delegados, sempre. promotores, juízes, advogados e a imprensa. E a imprensa. Porque é o que eu falo, né? Aquela via de mão dupla a gente precisa. Eu preciso do promotor, eu preciso do juiz, eu preciso da imprensa. Né? Quando eu tenho, por exemplo, um retrato falado e eu preciso divulgar para que mais pessoas venham me auxiliem. Ou um caso de um estuprador em série, por exemplo. Tá? Muitas vezes a vítima de um estupro ela não vai procurar a delegacia. Mas aí ela ficou sabendo que foi preso um estuprador que tem as mesmas características, porque ela assistiu. E aí, essa mulher vai procurar a delegacia. Foi o que aconteceu no caso daquele religioso, que eu não me lembro o nome. De Deus. João de Deus? João de Deus, nossa. Inclusive a Gabriela vai falar amanhã, né? E ela atuou, então lá. Mas muitas mulheres, após perceberem que foi divulgado, elas se sentiram encorajadas a procurar a delegacia e falar, não, olha, eu também fui vítima. No Maníaco do Parque também aconteceu isso. É muito velho isso, né? Agora eu falei minha idade. Mas foi, sabe? A senhora soube pela imprensa, doutora. A senhora não... Né? Leu agora. Né? Então, fiquei sabendo assim, eu ouvi falar, porque faz alguns anos, e aí teve... Mas é aquilo. Elas viram que ele foi preso, e aí elas viram, olha, outras mulheres foram vítimas, então eu também vou. Ou, por exemplo, um caso que eu tive de grande repercussão, que as pessoas falaram, meu Deus, mas isso acontece em cidade pequena? Quando viram, né, a notícia, e falaram, nossa, eu preciso ficar mais ligado, porque às vezes a minha vizinha pode estar sendo vítima. E foi realmente o que aconteceu, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, a mulher estava mantida em cárcere, não podia pedir socorro, não tinha como. Mas e se os vizinhos tivessem se ligado? E aí, como foi divulgado, várias pessoas começaram, olha, eu já tive várias denúncias anônimas, né? Olha, aqui do meu lado tem um homem estranho que mantém a casa toda fechada, por que será? Entendeu? E aí isso pode auxiliar, né? Por quê? Porque foi divulgado, e aí a gente consegue até como com informativo e de educação também. Sim. A doutora, a gente está lembrando do doutor Roger, né? Abdel Massif. Esse aí. Também foi assim. Tiveram muitos casos, né? Uhum. Uma outra coisa que me perguntam muito, né? Que eu sei responder acerca do judiciário, eu acho que em relação aos delegados é a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm a impressão, né? Alguém, por exemplo, foi preso e a pessoa se diz inocente, a família, né, diz que a pessoa é inocente. Uhum. E às vezes a pessoa tem a impressão que se ela fizer toda uma campanha nas redes sociais, na imprensa, né, clamando pela inocência dessa pessoa, que isso faz alguma diferença. Faz alguma diferença para o delegado? O delegado acompanha isso tudo? Como é que é isso, doutora, quando se trata da polícia? Bom, acho que da mesma forma como o judiciário, né, a gente se atém ao que está ali nos autos, né? Então, sim. Claro, a gente não é alienada, eu não vivo no mundo da lua, em que eu vivo só lá nos meus inquéritos, mas, claro, tem redes sociais, inclusive estamos utilizando uma delas, né?
participamos de outras redes, então queremos saber o que está acontecendo, mas não vou ser influenciada por isso, né? Eu vou ser influenciada pelos fatos que estão ali, pelo que me vem, porque, né, como costumam dizer, o que não está nos autos não está no mundo pra gente. Então, muitas vezes a gente até recebe a notícia de uma prova, alguma coisa assim, só que a gente não tem como, né, materializar isso, e aí? Ah, não, mas eu ouvi dizer que estão comentando nos grupos de redes sociais, enfim. E não tem como materializar isso, não tem como comprovar. Não está nos autos, não está no mundo, né? Então, claro, a gente não é alienado, mas a gente tem que se ater àquilo que está ali. As provas e aos elementos de prova que foram angariados, respeitando contraditório, ampla defesa, os direitos constitucionais, né? Eu costumo falar isso, né? Às vezes o que pode ajudar, se a pessoa diz que não estava no lugar, que tem outro álibi. Às vezes o que pode ajudar é alguém que viu a pessoa no outro lugar, né? Uhum. Assim, por um milagre, consegue alguma testemunha. Mas é aquilo, a gente precisa daquilo no processo. Não é? Não tem como o juiz falar, olha, como teve muita comoção social, eu acredito que a pessoa é mesmo inocente. Ou o delegado, não é? Falar, não preciso mais que ele fique preso aí na temporária. Claro. Até porque o contrário também não é utilizado, né? A comoção social ela não pode nem ser utilizada mais para decretar uma preventiva, por exemplo. Então, fica bem difícil. Olha, tem uma pergunta que eu realmente gostaria de saber: o porquê da imprensa ter tanto ódio do judiciário e da polícia? Não sei. Eu não sei se existe esse ódio, assim. É claro que, assim, eu não vejo como um ódio. Talvez uma forma de noticiar, muitas vezes, que não é favorável. Mas isso tudo acho que é questão histórica também. Eu acho. Eu acho que tem uma coisa que vem desde a ditadura, né? A coisa da autoridade, do poder, e aí vem aquela coisa um pouco do Estado em relação a uma pessoa que muitas vezes parece o quê, né? Que é a pessoa que está ali oprimida, que não tem como se defender. Então, eu acho que tem um pouco isso ainda, né? Claro, até porque quem está hoje em dia na mídia, pode muitas vezes estar lá no comando da mídia, ela sofreu a ditadura, então ela ainda são resquícios, né, disso. Eu acho que tem um pouco isso, mas eu acho que é tudo uma ponte, né? A gente mostrando, mudando essa imagem. A doutora Chides que sonhou onde o criminoso morava, falou para o delegado, ele morava mesmo lá, e aí a pessoa falou que não sabia quem era mais doido, ela que contou para o delegado ou o delegado que foi lá. E deu certo, tá vendo? Olha só. Aí, viu? Eu ia falar que você é doida, mas tudo bem. É isso aí, sonhar com o número da Mega Sena você não sonha, né? É interessante. Nos Estados Unidos tem gente que trabalha com isso, né? Eles não chamam de vidente. Mentalista. Tem aquele seriado de Mentalist, que é muito bom. É antigo, mas é bom. Né? Então, não me lembro. São auxiliares da justiça, né? E são pagos, né? Para isso. Exato. É bem interessante. Aqui não temos isso, né? Mas também aqui, muitas vezes nem perito nós temos, então... Quanto mais, né, doutora? É difícil, né? Não é muito... Eu acho que, enfim, tudo, né? Que envolve judiciário, acho que até tudo na vida. A gente pode escolher, né? Usar a nosso favor ou usar contra. Claro. Não e assim, usar não no sentido pejorativo, né? Usar não assim... estou usando aquela pessoa. Não, mas né? Utilizar de uma forma adequada. Sim. Manter um bom relacionamento. Sim. O Zacarias chegou aí, um jornalista que está sempre, né, entrevistando. Olha, legal. Apoiando. E, na verdade, o que acontece? Usar que eu digo no sentido de... A imprensa tem uma possibilidade de ajudar muito. Claro. Né? Na divulgação, na prevenção de crimes, na educação das pessoas. E ele está em todo lugar. A imprensa está em tudo, né? Não é? Porque muitas vezes a pessoa não tem acesso ao delegado de polícia, não tem acesso ao juiz de direito, mas tem acesso à imprensa. Exato. Então, ela chega onde a gente não consegue chegar. Tem uma capilaridade muito grande. Exato, exatamente isso. Então, fica mais fácil, né? E o bom jornalista, ele é ético, ele quer informar. Não é verdade? Ai, doutora, tá acabando. Nossa, cadê? Vou pedir para a senhora falar suas palavras finais. Que dó. Bom, então vamos nós, porque, estamos, mas sempre
editorial institucional. Ah, tá. Não estava lendo o que eles escreveram. Bom, mais uma vez vou agradecer. A deu uma entrevista lá para ele. Ai, meu Deus, achismo botando as coisas. Olha lá. Bom, agradeço mais uma vez o convite. Assim, me sinto muito honrada de falar aqui com a doutora, que é uma pessoa maravilhosa. É muito gostoso conversar contigo. A conversa flui, né? E eu não sabia que era jornalista também. Que legal, interessante. E assim, é muito legal você conseguir conciliar, né, a sua cabeça, jornalista, juíza, e é muito interessante, né? Bom, agradecer a Pamages pelo convite, eu achei assim, fiquei bem contente, agradecer a quem está assistindo, né? Tem que 18 horas, a pessoa chegou do trabalho agora e tal. Aí, obrigada. Obrigada, Cibele. Eu também, ó, pode me adicionar lá que depois a gente conversa, então. Mas, assim, estou à disposição sempre para conversar. Adoro. Não se esqueçam que amanhã tem uma live maravilhosa com a musa, que é a nossa Gabriela, né? Que faço parte das Justiceiras também. Tá? Um projeto criado por ela. Maravilhoso, né? Maravilhoso, assim. Sou imensamente feliz por fazer parte. Ana Cláudia, obrigada. Ana Rosa. São pessoas que sempre me acompanham, amigas queridas. Nossa, tá acabando o tempo, socorro, daqui a pouco vão me xingar. Oi, André, obrigada. Daqui a pouco começam a me xingar, o Instagram vai nos cortar. Doutora, muito obrigada, adorei. Eu que agradeço, doutora. A senhora é sempre tão solícita, tão disposta a falar, ensinar tanto pra gente, falar sobre muitas outras coisas. Agradeço todo mundo que esteve aí com a gente presente. Amanhã, então, Gabriela Mansur, para falar um pouco também sobre MP, sobre essa questão da mídia, ela usa muito. Não é a favor, eu acho que ela tem muito a ensinar aí pra gente. E toda quarta-feira, né, a gente tem alguma live, convido todos para participar. Vendo aqui mesmo na página da Pamages, a gente sempre noticia, ou na minha, que é @juiza.carolinanabarro. Conto com vocês aqui prestigiando. Quem não conseguiu assistir inteiro vai ficar aqui gravado. E acompanhem aí a doutora Fernanda. Qual que é o seu nome completinho? É meio difícil, né? Mas é delegada.Fernanda Moretson. Mas coloca delegada.Fernanda que vai aparecer. Então, pronto. Eu aconselho que ela tenha um conteúdo super interessante. A gente aprende bastante, né? A senhora fala bastante coisa boa. Falo concurso sobre violência. Então, é bem legal. Eu acho muito bom a gente usar o Instagram, né, para aprender, para divulgar conhecimento. Afinal, a gente precisa cada vez mais disso. Falta conhecimento do direito. É isso, gente. Que pena. Passou muito rápido. Espero vocês amanhã. Vamos fazer novo. Semana que vem vai ser a nossa querida presidente da Pamages, Vanessa Matheus. Conto com vocês também na quarta-feira. E é isso, a gente vai divulgando. Obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Até.